A paz do Senhor Jesus para todos vocês do Facebook, os que seguem-nos no canal do YouTube. Temos um canal ali para estar ali de frente, sempre meditando na palavra de Deus, falando do Evangelho conforme em cada medida de tempo, no tempo, fora de tempo. O tempo que estamos vivendo é um tempo muito difícil, passamos por coisas piores inclusive, desde que nós nascemos, vemos muita doença circular em nosso meio, muitos problemas, dificuldade, e inclusive fora do país acontecem coisas terríveis, como perseguição, como matanças de cristãos, enfim, muitas coisas acontecendo, e o jornal só trará coisas difíceis para que possamos ver a notícia, o noticiário do Brasil e do mundo. Mas estamos na frente deste vídeo aqui para revelar uma coisa que tem circulado no meio de nós e causado muitas coisas na mente de muitas pessoas, inclusive problemas de interpretação, casos de, inclusive, que se referem a sinais da volta, da vinda de Cristo. E eu queria nesta noite passar neste exato momento aqui para informar um versículo de um texto bíblico a qual muitos têm aplicado e referindo-se ao que está acontecendo acerca desse coronavírus, dessa Covid-19, aonde tem atingido pessoas, matado pessoas, e inclusive sabemos muito bem que é uma doença, epidemia, de pandemia, que tem assustado muitas pessoas, inclusive trazido isolamento social, fechamento de comércio, atingindo ricamente, pobrezamente falando, então, se assim podemos dizer, os dias atuais de comerciantes. Mas estamos aqui para dizer, referindo-se ao texto de um profeta que profetizou uma profecia profética da parte de Deus num período de seu ministério profético. E revelando, está ele escrito no livro de Isaías, capítulo de número 26 e o versículo de número 18, que nos diz a palavra de Deus: Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento, livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Versículo de número 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais daqueles que foram mortos. Meus queridos, aplicando neste texto, evidentemente, falando de que muitas pessoas vêm aplicando a esse texto de Isaías conforme ao que está acontecendo no mundo. E claro, muitos aplicam ainda a um sentido de que isso significa evidentemente um sinal da volta de Deus e que Deus mandou este coronavírus para o mundo, para a terra. Mas eu queria expressar, segundo o contexto da Bíblia de Isaías, que primeiro ponto, Isaías aqui não está profetizando acerca do coronavírus. Isaías não está profetizando uma profecia de que a ira de Deus virá e que nós temos que fechar os comércios, e que nós temos que se isolar dentro de casa, e que nós temos que ficar isolado por um período até que a ira de Deus ela passe sobre a terra. Meu irmão, primeiro ponto, Paulo nos dá uma epístola
escrevendo a Tessalonicense, e quando nós vemos Paulo dizendo assim: Deus não nos destinou para ira, mas para a aquisição da salvação em Cristo. Paulo está dando o entendimento na revelação de que a igreja de Deus não passará pela ira de Deus. E muitos que pensam que coronavírus é a ira de Deus sobre a terra, primeiro ponto eu queria dizer claramente que se engana. A ira de Deus não é o coronavírus. A ira de Deus não é a AIDS, que em 2002, a partir até hoje, circula entre bilhões de habitantes na terra. A ira de Deus não era uma gripe suína que veio atingindo multidões de pessoas. A ira de Deus são coisas mais profundas do que isto. Agora, pessoas que dizem que Isaías profetiza e que fala, ele está se referindo a uma ira futura, que o Cordeiro derramará sobre a terra. E esta ira, é claro, é a ira que assolará todo o globo terra, e inclusive a igreja, o povo de Deus, não estará mais aqui. Mas voltemos para esse texto de Isaías, é um texto profético. Ele está se referindo aos dias dos finais do tempo, em que acontecerá conforme Deus deu ao profeta para falar. O capítulo de número 26 e o versículo de número 19, a Bíblia nos diz: os teus mortos viverão, teus mortos ressuscitarão, os mortos morrerão, os mortos ressuscitarão. Na primeira epístola de Paulo, conforme a Tessalonicenses, o apóstolo deixa claro: os mortos ressuscitarão. E quando eles ressuscitar, é justamente para o encontro de Cristo nos ares, aonde a igreja de Cristo será arrebatada da terra, e juntamente com os mortos entrarão em uma nova fase no céu, que é onde se encontrarão com Jesus, o seu Salvador. Isso, inclusive, os mortos que dormiram no Senhor, quanto aos vivos que estarão presentes na volta gloriosa de Cristo. E com certeza Isaías está profetizando a essa cerca. Sabe por quê? Porque ele diz: despertai e exultai vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho das ervas, e a terra lançará seus mortos. Está vendo aí que Isaías diz que os mortos despertarão, e o orvalho de Deus é que fará com que os mortos na terra, eles enfim serão ressuscitados para uma nova vida. O versículo de número 20 vai dizer: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que a ira se passe. Esta ira aqui é a ira que Deus derramará juntamente depois que Cristo voltar e a igreja ser arrebatada. Ou seja, essa profecia é uma profecia futura e não a profecia presente, como muitos publicam nas redes sociais e inclusive perguntam até nós. Isso que está acontecendo segundo esse texto, que profeticamente é a ira de Deus. Meus irmãos, uma coisa é certa, porque a Bíblia diz no versículo 21, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. A Bíblia diz em Paulo, quando ele escreveu a carta de Coríntios, na epístola de Paulo, a Bíblia nos traz o seguinte tema: que Deus castigará a terra pelo seu gemido. O gemido da terra, ela produz pela sua iniquidade, o seu pecado, coisas horríveis.
A natureza não suporta tanto peso do pecado, da consequência humana, que ela geme. E é por isso que Paulo está dizendo: o que vier sobre o mundo, o que acontecerá no mundo, acontecerá porque a terra e a natureza estão gemendo por causa da iniquidade. Agora, uma coisa é certa: o mundo ele está gemendo, e tudo que sobrevém é somente um sinal de que nós temos que se apegar a Deus e confiar ao Senhor. Mas lembrando, voltando a dizer, se o coronavírus chegou no mundo, se o coronavírus atingiu toda a sociedade, tanto o globo terra, isto não é porque é a ira de Deus, mas porque a terra está gemendo por causa do seu pecado, e os homens maus que neles habitam estão destruindo a terra. E a consequência, é claro, estamos aí vendo. Mas o sinal da volta de Deus, da ira de Deus, vai acontecer conforme a Bíblia. Os sinais da vinda de Cristo são diferencial disso tudo que presenciamos. E eu queria deixar este vídeo aqui para lhe dizer: é a mesma coisa quando Deus disser a você, no mundo em que o pecado está alastrado, em que o amor está se esfriando, em que estamos vivendo uma época difícil, Deus está dizendo: pega a tua tenda e firma na rocha. O coronavírus, doença, epidemia, as coisas ruins que acontecem no mundo, irmãos, é só sinais para que nós tiramos a nossa casa da areia e coloquemos na rocha, firmada em Jesus. Porque quando Deus trazer a ira sobre si, olha, irmãos, não vai ter morador, não vai ter comércio, não vai ter político, não vai ter ninguém que corra da ira do Cordeiro. Quando vier para assolar em pagamento da justiça de Deus contra a ira do homem, a igreja de Deus não estará mais aqui, mas o homem sofrerá as suas consequências. E eu queria deixar claro aqui que, meus irmãos, se todos temessem a ira de Deus como teme o coronavírus, o mundo estaria melhor, porque isso aí não é nada. Isso aí não é nada. Irmãos, quando eu quero dizer nada, eu estou dizendo que não é nada para a ira de Deus que vai vir aí. A ira de Deus diz que são coisas pesadas e que os homens, conforme Apocalipse, no momento da ira, vão querer se esconder em caverna. Pessoas vão querer desejar a morte e não vai poder mais morrer, porque a morte fugirá deles. Quando Deus começar a derramar a sua ira, se prepare, meu irmão, que aí sim vai ser coisa pesada. Mas Isaías não está profetizando acerca deste momento. A profecia, ela é para futuro. E a Bíblia diz então que é tempo somente de nós prepararmos, e que tudo o que acontece não é simplesmente profecia, é só gemido da terra. Amém? Deus continue te abençoando, nos abençoando, dando sabedoria. Agora, muitas pessoas, quando vê uma situação dessa, fica com medo, fica tenebrosa, assustada. Mas o que está a vir por aí é mais pesado do que isso que vem. Amém? Então a única forma de examinarmos a Bíblia, palavra de Deus, é somente em oração. Porque nem tudo é sinal da volta de Jesus. Amém? Deus continue te abençoando. Tem irmãos que dizem assim: coronavírus veio de Deus para despertar crente, para orar, para ler a Bíblia. Irmãos, Deus não precisa disso. Somente reconheça que você é necessitado de Deus e que precisa orar, que precisa buscar, ler a Bíblia, precisa ser mais crente. Irmão, Deus não precisa mandar coisas horríveis para você orar, ler a Bíblia e ser mais crente. É só você ter isso na sua mente. Somos dependentes de Deus
e que nós precisamos dele a todo momento, que sem ele não somos nada, não somos totalmente nada. Amém? A ira de Deus não é fechar as portas das igrejas. A ira de Deus não é com que as igrejas fiquem fechadas. A ira de Deus não é que os irmãos fiquem afastados, isolados um do outro. Não. A ira de Deus é para castigar o ímpio e a terra pelo seu pecado. Guarde isso na sua mente. Agora, estamos vivendo um tempo difícil. Que eu não estou falando mais do coronavírus. Estou falando de crentes que não estão presenciando mais a presença de Deus na sua vida e o amor tem sido esfriado na sua vida espiritual. Meus irmãos, vejo pessoas que estão esperando que Deus desperte seus desejos para buscarem a Ele. Ei, veja o que Isaías disse já. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o quanto está perto. Ele está perto de voltar. E quer que nós o busquemos de todo o coração. E que sem isso ou sem aquilo, vindo ou não, estamos firmados na rocha que é Jesus. Amém? Deus abençoe a vossa vida e faça crescer e multiplicar as bênçãos sobre você.